Chag Sameach, Shalom. Vamos a uma mensagem aí para esse dia. Mais uma mensagem. O tema da mensagem de hoje é bagagens inconvenientes. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez. Santo, Santo, Santo. Eu lhe peço, me capacite a passar essa mensagem corretamente. Que todas as pessoas recebam, em nome de Yeshua. Nós confiamos, nós dependemos do Senhor. Obrigado pelas tuas revelações. Fica conosco, já se faz tarde. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem: bagagens inconvenientes. Simchat Torah sempre nos lembra de um reinício. A Torá retorna para Bereshit, Gênesis, e reiniciamos a nossa leitura da Torá, não como quem foi reprovado e precisara refazer tudo novamente, não é isso. Quando retornamos para o princípio, estamos tendo uma nova oportunidade de revisarmos os itens que possam de alguma forma terem passado desapercebidos, de forma desatenta, assim melhorando o nosso entendimento de forma contínua. Além disso, Hashem tem trazido para nós novas revelações. Apesar de estarmos avançando em idade, a cada novo ano estudando as Parashot, nós somos renovados pela palavra de Hashem, todos os dias, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Essa é a razão de não nos desencorajarmos, ainda que o eu exterior esteja destinado à decomposição, o eu interior é renovado todos os dias. A cada novo estudo, aprendemos mais e mais. Percebemos e recebemos coisas novas, correções de entendimento, coisas preciosas na nossa vida. Entretanto, é importante saber que, se deixarmos de estudar as Escrituras, com o passar do tempo, nós vamos esquecer o que nós aprendemos, perder o que nós adquirimos. Dependendo do que nós aprendemos, se descobrirmos que seja necessário alguma nova correção, por termos tido uma nova revelação do Senhor, devemos estar dispostos a abrir o nosso coração para receber o novo, estar dispostos a abrir mão do velho para receber o novo corretamente. Mas também existem situações em que o antigo pode coexistir com o novo. Veja o caso das instruções da antiga aliança com a nova aliança. Elas se complementam e nunca se anularam. No texto que nós lemos hoje em Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 8, versículo 1 a 11, está descrito que Salomão construiu o templo. Quando ele construiu o templo, ele mandou buscar a arca, o Mishkan, o tabernáculo móvel, com todos os seus utensílios. Embora na versão que nós lemos do Esther, isso não fica muito claro dessa forma. Então vamos reler um trecho dessa leitura que nós fizemos, e eu vou ler na versão OJB. Malahim Aleph, 1 Reis, capítulo 8, versículo 3 e 4. Nós vamos reler na versão OJB.
Malahim, Aleph, 1 Reis, capítulo 8, versículo 3 e 4. E todos os anciões de Israel vieram, e os Kohanim tomaram a arca, e trouxeram a arca de Hashem, e a tenda do tabernáculo, e todos os utensílios sagrados na tenda foram o que os Kohanim e os Levim levaram. Irmãos, quando passamos por um processo de renovo, podemos reaproveitar as coisas que foram edificadas e que foram úteis anteriormente em nossas vidas e continuar a seguir edificando a partir delas. As experiências que nós vivemos com Hashem, o nosso aprendizado das coisas dele, as nossas memórias para com as experiências que tivemos com Hashem, devem ser preservadas. Precisamos manter conosco sempre acessíveis para recordarmos sempre que for necessário. Arua ministra sobre a nossa vida, que temos bagagens positivas, com boas memórias relacionais, com boas memórias espirituais, milagres que recebemos, conquistas na nossa vida passada, que são construtivas e contribuem para o nosso crescimento no momento presente, conteúdos importantes, eu diria, até indispensáveis, que precisam ser relembrados na nossa vida em muitas ocasiões. Precisamos ter isso conosco, no nosso coração, no nosso processo de renovo, assim como a arca, o Mishkan e os utensílios que foram levados para o tabernáculo, para o templo de Salomão, junto com o tabernáculo. Cada um dos utensílios do Mishkan continuaram em uso no Beit HaMikdash, no templo ali de Salomão. Assim, desta forma, a nossa nova vida deve seguir. Devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que não serve, mas devemos preservar e recordarmos todas as nossas memórias e experiências que foram de alguma forma edificantes na nossa vida, principalmente as nossas experiências com Hashem. De todo o aprendizado que recebemos através da Torá, da nossa experiência com o Mashiach, Yeshua, com Arua, tudo que aprendemos com ele, tudo que aprendemos uns com os outros no nosso dia a dia, tudo isto é importante para seguirmos no curso da renovação que estamos experimentando nesse dia. E neste caso, na renovação do nosso conhecimento na palavra de Hashem, estamos nos estruturando para suportar melhor os desafios que eventualmente podem surgir na nossa caminhada nessa terra, ou até mesmo sermos instrumentos nas mãos do nosso Mashiach Yeshua, como seus servos, para suportar em amor a vida de outras pessoas. Tudo o que nos é útil é maravilhoso guardarmos e precisamos recordar. Entretanto, precisamos saber o que vamos fazer com as situações da nossa vida que de alguma forma foram ruins. Bagagens inconvenientes, coisas negativas, pesos que só atrapalham a nossa caminhada. Situações que, por mais que tentamos esquecer, sempre nos deparamos com alguém ou com alguma situação para nos fazer lembrar. Algum desses problemas podemos
ver resolvido por uma intervenção sobrenatural de Hashem. Porém, outros podem até persistir. Um exemplo disto é como resolver uma situação ruim, desconfortável, com um parente que não deseja de forma nenhuma resolver a questão. Por mais que você fale de paz, existem pessoas que só falam de guerra. Como resolver essas questões? Não depende de nós a solução. A outra pessoa continuará sendo seu parente. Não há como contornar esta relação de parentesco. Nós podemos orar e esperar no Senhor, mas não temos como resolver isto com as nossas mãos. Nossos parentes sempre farão parte daquilo que nós carregamos, de alguma forma. Embora tenhamos o desejo de ter uma boa relação com todos, é verdade, mas nem sempre conseguiremos ter isto na nossa vida. E eu acredito que vocês compreendam, de alguma forma, o que eu estou dizendo. Oramos para que todos eles cheguem ao pleno conhecimento de Hashem por meio do Mashiach Yeshua e amemos. E isto nós podemos e devemos fazer. Davi não tinha uma boa relação com o sobrinho dele, Joabe, que era o general do exército dele. E como Davi havia se empenhado com os lábios dele, então Davi teve que conviver até o fim da vida com Joabe ao seu lado, sofrendo coerções, pressões, ameaças, desrespeitos em seu luto pelo filho, que Joabe matou, contrariando as instruções de Davi, o rei. Joabe, um homem vingativo, um homem violento. Eu acredito que Davi olhava para Joabe como uma destas bagagens inconvenientes. Entretanto, em muitos relatos nas Escrituras, Joabe também foi usado como um freio na vida de Davi. Mas isso não impediu Davi de seguir. Situações como estas, na maioria das vezes, não vêm para nos impedir de seguir, mas talvez diminuir a nossa velocidade em sair fazendo as coisas. E não temos muito o que fazer em casos como estes. Mas até isto, Hashem usa para o nosso próprio bem. Entretanto, Davi não queria aquilo para o trono do seu filho, Sholomo. Em resumo, mesmo as coisas inconvenientes que não temos como resolver da nossa vida podem ser usadas para prevenirmos a nossa próxima geração. Erramos. Não erre nisto. E isso para o nosso próprio bem, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama Hashem e é chamado de acordo com o seu propósito. Entretanto, existem também outras bagagens inconvenientes, provenientes de situações e experiências do passado, que acabam se tornando um fardo extremamente pesado. Bagagens que assolam a vida de uma pessoa a ponto de impedi-las de caminhar, de desfrutar ou até mesmo de atender o chamado de Hashem nessa terra. Uma bagagem inconveniente que se tornou impossível de ser carregada. E o que fazer nesses casos?
Não viva a sua vida com base no que ocorreu de ruim no seu passado. Não permita que o medo ampute a sua alegria de viver, a ponto de colocar você em desespero da própria vida e tentar resolver problemas temporários com uma solução definitiva. As Escrituras são claras em dizer, Yohanan, João, capítulo 8, versículo 36. Yohanan, João, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês realmente serão livres. Tome da força de Hashem e se livre dessas bagagens. Se livre e não carregue mais esses pesos mortos na sua vida. Shaul Hachalia, Paulo, estava ali a serviço do povo de Israel, acreditando que estava servindo a Hashem corretamente. E deu ordem para matar Estevão. E trouxe uma assolação para os nossos irmãos no Mashiach daquela época. Ele teve um encontro com Mashiach e se converteu. Eu acredito que Shaul deveria ser lembrado continuamente das coisas erradas que ele havia feito anteriormente. Agora, imagine se ele tivesse ficado preso naquelas situações que ele se envolveu no passado. Shaul possivelmente não conseguiria dar nenhum passo adiante para fazer nada. Não conseguiria fazer o que era necessário na edificação do reino dos céus nessa terra. Mesmo depois de se arrepender de seus pecados e mudar completamente de vida. Se Shaul tivesse ficado preso, com os pensamentos sendo assolado pelo passado que ele teve, ele não poderia produzir bons frutos e nem amar ninguém nessa terra. Shaul errou, mas nunca deixou de enfrentar o que ele fez. Filipenses capítulo 3, versículo 6a. Quanto ao zelo, perseguidor da comunidade messiânica. Ele reconhecia o que ele tinha feito de errado. Mas ele se converteu de tal forma que aquilo já não mais o incomodava. Ele se livrou daquela bagagem, daquele peso inconveniente. Mas tem uma outra coisa importante sobre Shaul. E o que ele entregou nas mãos de Hashem através de Yeshua, ele nunca mais tomou de volta sobre a vida dele. Shaul se perdoou e se tornou um homem livre no Mashiach. Ainda que outras pessoas pensassem diferente, agissem diferente para com ele. Shaul tomou uma decisão, aquelas cargas inconvenientes não pertenciam mais a ele. Irmão, existem muitas bagagens inconvenientes, muitos pesos que estão sendo carregados pelo nosso desejo de ocultar que elas existem. E as pessoas que fazem isso acabam sobrecarregando ainda mais a sua própria vida com este peso, quando não, a vida de outras pessoas ao seu redor. Nós somos chamados por Hashem para sermos livres no Mashiach Yeshua, para trocarmos os nossos fardos com Yeshua e sermos instrumentos nas mãos de Hashem para que outras pessoas façam o mesmo. Do contrário, você não terá como exercer ou desfrutar da alegria que Hashem separou para você experimentar nessa terra. Mesmo no meio de situações de caos.
Agora, você não pode ser o criador do caos na sua própria vida ou na vida de outras pessoas ao seu redor. De qualquer forma, se livre desse fardo pesado. Se livre do medo, da angústia provocados pelo que você viveu, fez ou recebeu em sua vida. Algumas situações até contrárias à sua vontade. Ah, mas e se as coisas voltarem a se repetir da mesma forma? Entregue a sua vida ao Senhor com confiança e se livre desse medo que tem paralisado a sua vida. Medo do que você passou. Medo, acreditando que isto poderá voltar a ocorrer na sua vida. Medo. Seja quem Hashem deseja que você realmente seja, uma pessoa livre no Mashiach Yeshua. Tome propriedade disso em sua vida e permita-se desfrutar da alegria que o Senhor separou para você. Seja uma pessoa feliz. Irmãos, eu também passo por lutas, desafios, como todas as pessoas nessa terra. Mas eu sou feliz. Então qualquer um de vocês pode conseguir isto através do Mashiach Yeshua. Preste atenção, preste atenção, preste atenção no que eu vou dizer. Uma pessoa infeliz só poderá produzir infelicidade na própria vida e na vida de outras pessoas. Vou repetir. Uma pessoa infeliz só poderá produzir infelicidade na sua própria vida e na vida de outras pessoas. Por mais que ela se esforce, para produzir felicidade, ela não terá como fazer isso. Por quê? Ela está presa pela infelicidade. Não importa qual seja o motivo. Tem pessoas hoje que estão infelizes pelo que têm. Tem pessoas que estão infelizes pelo que não têm. O fato é que infelicidade tem aprisionado muitas pessoas de caminhar na vontade de Hashem nessa terra. E eu acredito que ninguém deseja seguir nesse caminho. Não com a consciência clara. Existem outros casos onde as pessoas estão presas, recebendo acusações de situações que elas nem são responsáveis. São acusadas de males que elas nem cometeram. E sofrem. Sofrem com o que outras pessoas dizem. Se livre você também dessas bagagens inconvenientes. Deixe o Senhor defender a sua causa. Ele conhece todas as coisas. Deixe isso com Hashem. Confie. Todas as acusações infundadas contra a sua vida serão transformadas em créditos de alegria ao seu favor em algum momento. Tome posse dessa palavra, porque se você confiar que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Porque as leis que regem esse universo, determinadas por Hashem, terão de promover uma retratação para com a sua vida. Persevere. Faça o bem e espere confiantemente no Senhor.
As Escrituras nos ensinam que devemos ser gratos a Hashem em todas as situações. Grato quando nós tivermos, gratos quando nós não tivermos. Além do mais, Yeshua nos pediu para trocar o nosso fardo pesado com ele. Porque o fardo dele, o fardo de Yeshua, é a Torá. Vocês sabiam? A Torá é o fardo leve de Yeshua. Torá da misericórdia, com a lei do amor. Esse é o fardo de Yeshua. Mas muitas pessoas têm escolhido rejeitar esse fardo leve para carregar fardos pesados, servindo a outros senhores dessa terra. Confie em Hashem. Confie em Yeshua. Obedeça. E você verá o que o Senhor fará. Existem também as bagagens inconvenientes, que normalmente são nocivas para as pessoas que as carregam. Atrapalham muito quando não as paralisam de caminhar e viver o novo de Hashem. Nos impedem de ter a alegria nessa terra. E são as memórias traumáticas. Eu não estou mencionando sobre esse tipo de sofrimento alguém que tenha passado por alguma situação de abuso, violência, outras questões, onde até é contrária à vontade dela, onde é necessária a intervenção de alguém para socorrer, para ajudar a superar esses traumas. Pessoas que mostrem o caminho para estas outras que passaram por essas situações tristes, para serem consoladas pelo Mashiach Yeshua e curadas pelo poder da Arua, restauradas na sua alma. E assim elas poderão viver livres em novidade de vida. Quando eu falo de memórias traumáticas, estou me referindo a situações que foram criadas principalmente nas nossas relações interpessoais e que sofreram uma ruptura de forma abrupta, contrária muitas vezes à nossa vontade. Estas situações normalmente criam em nós um trauma, uma memória traumatizada. Então, ao mesmo tempo que devemos ter responsabilidade com a vida de outras pessoas, precisamos ter bem definido que existem limites para esta responsabilidade. Não podemos nos intrometer em assuntos, em lugares onde nós não fomos chamados, onde nós não fomos consultados. E se formos consultados, ainda assim devemos nos estruturar na palavra de Hashem para os aconselhamentos. Nós não podemos tomar sobre nós a responsabilidade pelas decisões que outras pessoas tomaram. Não importa qual seja, lembrando que todos precisam desenvolver as suas próprias experiências nessa terra, aprendendo com os seus próprios erros ou com os erros dos outros. Então vivamos as nossas relações com sabedoria e entendimento. Às vezes temos o desejo de alertar alguém sobre alguma coisa que nós temos conhecimento no que vai dar, para proteger, para guardar, para livrá-la do sofrimento. Mas veja o que está escrito em Mislei, Provérbios, capítulo 19, versículo 19. Mislei, Provérbios, capítulo 19, versículo 19. Uma pessoa de temperamento violento será punida. Se tentar salvá-la do castigo, terá
terá de fazê-lo várias vezes. Você vai livrar e vai continuar livrando. Quando não, você vai ficar no lugar da pessoa. Agora, existem situações onde nós precisamos intervir. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E como fazer para não errar? Precisamos conhecer as Escrituras, entender, precisamos buscar do Senhor para saber o que fazer em cada situação. Irmão, esse renovo do Senhor sobre a nossa vida exigirá de nós discernimento para viver e aplicar as instruções das Escrituras Sagradas nas decisões que nós tivermos que tomar. Nem sempre, para um mesmo caso idêntico, o Senhor tem para aplicarmos exatamente a mesma solução. Vamos a um exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 42. Quando alguém lhe pedir alguma coisa, dê o que foi pedido. Quando alguém vier pedir algo emprestado a você, empreste. Uma instrução. Agora, imagine uma pessoa pedindo para fazer uso de drogas, bebidas inebriantes e outras coisas ilícitas. Se a Escritura diz que nós devemos dar a quem pede, o que fazer? Mas essa instrução não se aplica para essas situações, pode ter certeza. Nós não podemos ser instrumento para edificar o reino das trevas com os recursos sagrados aqui nessa terra. Isso se aplica, irmãos, em situações onde a pessoa aí usará disso para resolver desafios que ela está enfrentando, para benefício dela. Nós não podemos permitir que as Escrituras nos conduza a sermos usados de forma distorcida da palavra para destruir a vida de alguém, destruir a vida de outras pessoas. Existem pessoas que têm muita dificuldade para gerenciar sua vida financeira. Gastam tudo o que recebem. Não precisam fazer isso, mas não conseguem reter. Gasta o que não tem, muitas vezes comprando o que não precisa, entregando presente para quem não merece, ajudando quem está em disciplina. O Senhor tem alegria para nós, irmãos. Inclusive na nossa vida financeira, mas precisamos estar dispostos a aprender o que o Senhor deseja nos ensinar. Não dá. Irmãos, olha, preste atenção no que eu vou dizer. Se quiser, anote. Hoje, tem muitas pessoas na Terra que estão passando por dificuldades financeiras e acreditam que se ganhasse mais, iria ter uma vida melhor. Isso é mentira. É falácia na mente, sem engano. Uma pessoa que não consegue gerenciar a sua vida com pouco, ela pode ganhar 1 bilhão, ela vai gastar 2. Ela pode ganhar 2, ela vai gastar 3. Esquece, arruma a sua vida agora, com o que você tem. Hashem não deseja que sejamos instrumento de destruição nessa terra, na vida de ninguém. Desejando ajudar e afundando ainda mais pessoas em vícios, dívidas, comodismo, ociosidade, entre outras coisas ruins. Financiando o ócio com dinheiro sagrado. Nós definitivamente não fomos chamados para cooperar com nada disso. Não aqui nesse ministério.
E cuidado com as pessoas que pedem. Antes de começar esse ministério, o Senhor falou para mim: eu vou te levar para lugares lá e você não pede nada, nunca, sobre nenhuma condição. Foi assim que eu aprendi. Precisamos ter total dependência do Senhor. Tenha coragem, reconheçamos e enfrentamos as bagagens inconvenientes que ainda estamos carregando e que saibamos lidar de forma responsável com tudo que nós precisamos fazer e nos livrar com coragem do que não precisamos carregar, principalmente bagagens que são resultados das decisões de outras pessoas. Para nós fecharmos, entregue a sua vida com confiança nas mãos de Hashem. Ele sabe como lidar com o que você não tem que lidar. Esse assunto é fundamental para desenvolvermos a nossa alegria nessa terra. É importante que tenhamos entendimento disso. O Senhor tem muito mais para nós, mas é necessário que seja da forma e do modo dele, no tempo dele. Outro dia, sabe, irmãos, estava orando e o Senhor perguntou para mim se eu entregaria valores na mão de algumas pessoas que eu sabidamente ali tinha conhecimento claro que iam desperdiçar esses recursos. A minha resposta foi: Senhor, eu não entregaria. Ele falou: você entende por que eu não posso entregar minha rua do jeito que as pessoas me pedem? Pode ser desafiador, mas eu digo para vocês, vale a pena. Moshe cometeu um crime no Egito e fugiu, mas ele não poderia desfrutar de uma vida com plena alegria, preso em uma situação como esta. Uma bagagem pesada. Então tenha coragem de entregar o que quer que seja que esteja perturbando a sua vida. Se livre do medo que atormenta, não te permite muitas vezes dormir, e desfrute da alegria que o Senhor tem para você nesse dia, do novo que Hashem tem para a sua vida. Não perturbe o teu coração, não com essas coisas. Receba o novo de Hashem. Se liberte do medo, em nome de Yeshua. Uma bagagem inconveniente pode vir de um luto, proveniente da saudade que se torna a presença da ausência da pessoa em nossas vidas, de uma separação forte e repentina. Os nossos mortos não podem se tornar para nós um peso insuportável de ser carregado. Nos apegarmos à dor não trará de volta a pessoa que perdemos. Eu digo isso com experiência própria da perda de um filho amado em meu coração, um filho extremamente importante em toda a construção da vida da nossa família, da minha esposa, que o gerou. Mas tivemos de tomar uma decisão de que este amor não se tornaria um peso inconveniente nas nossas vidas, mesmo porque ele nos fez o bem enquanto caminhou conosco nessa terra. Damos graças a cada minuto que Hashem nos permitiu desfrutar dessa alegria ao lado dele. Desejo lembrar da presença dele com uma alegria e não da ausência com um peso imenso de dor.
Bendito seja o nome do sagrado, o nome de Hashem, e bendita seja a memória que Ele nos deixou. Se existe algo que ainda podemos fazer por alguém que se foi da nossa vida, façamos dela um memorial com lembranças, lembrando das coisas boas que ocorreram, porque se lembrarmos das coisas ruins, dos problemas que aconteceram, podemos nos enfermar com essa memória. E o Senhor não tem isso para nós. Não deixe a dor da ausência se tornar um fardo pesado na sua vida. Eu sei que o nosso filho não se alegraria de nos ver em dor, porque ele nunca permitiu que isso acontecesse enquanto ele estava vivo. Então não faz nenhum sentido trazermos tristezas para a memória dele depois que ele partiu. Terá não suportou a morte do filho e desistiu do chamado de Hashem no meio do caminho, antes de chegar na terra da promessa. Yeshua partiu dessa terra por amor a Hashem, por amor de nós. Lembre-se dele também e não permita que a Satã use a dor do seu luto para destruir quem você nasceu para ser nessa terra. Prejudicar a sua família, trazer peso para outras pessoas que estão vivas, estão ao seu lado, lutando e te amam. Hashem está fazendo coisas novas nesse dia. Talvez você não esteja percebendo. Isaías capítulo 43, versículo 19. Faço algo novo. Isso está surgindo. Vocês não percebem? Estou preparando minha estrada no deserto e rios em terras áridas. Irmãos, Hashem está trabalhando, preparando coisas boas no deserto da nossa vida, nas terras áridas que somos. Então vive e desfruta do novo que Hashem tem para a sua vida. Comece hoje, comece agora, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hag Sameach. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez. Santo, 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 Senhor de Abraham, Isaac e Jacó, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Nos ajude, Pai, a tomarmos propriedade da alegria que o Senhor tem para nós, nos livrarmos, Pai, de toda e qualquer situação, bagagem que atrapalha a nossa caminhada nessa terra, situações tristes que o Senhor não tem para nós. Nos ajude, e quando nos apresentarmos diante do Senhor, buscando pelo teu perdão, com a certeza que o Senhor tem nos perdoado, nos ajude também a nos perdoar e nos ajude a termos a nossa vida transformadas e sermos aquilo que o Senhor tem para que sejamos nessa terra, um instrumento na tua mão, para que muitas pessoas tenham também o curso da sua vida reestruturado, ainda aqui nessa terra. Fica conosco, é o que eu lhe peço. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Bechei Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.